Bom, tá sem som na live. Acho que agora foi o som. Agora foi? Então vamos ver aqui. Vamos dar uma conferida primeiro no som aqui. Acho que Foi, foi. então. Foi? Agora tá no som. Então vamos lá. Acho que tu pode apresentar a Ana novamente, Então vamos lá, então. vou. Mas você tava sem som. Agora deu. Valeu, obrigado, Thaís. Eu vou apresentar de novo sejam todos bem-vindos à nossa primeira atividade online, do nosso segundo ciclo de atividades de educação antirracista. Vou apresentar a professora Ana novamente, porque tivemos um problema de áudio. Então, professora Ana, pesquisadora e integrante do Centro de Pesquisa em Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação, o OPARÁ. Como mulher negra e filha de agricultores familiares nordestinos que migraram para o Mato Grosso na década de 1970, Ana Luísa traz uma perspectiva única, aqui me perdi aqui, como mulher negra, uma perspectiva única e enraizada nas experiências de resistência e luta dos movimentos sociais e da população rural brasileira. No Pará, Ana Luísa desenvolve pesquisas que conectam educação, identidade e território, com ênfase nos movimentos sociais e nas etnicidades que compõem o tecido sociocultural brasileiro. Seu trabalho é focado na construção de uma educação que não apenas reconheça, mas também fortaleça as vozes e as lutas dos grupos historicamente marginalizados. A experiência de vida de Ana Luísa, como mulher negra e filha de imigrantes nordestinos, contribui para uma compreensão singular das relações sociais e políticas que informam seu trabalho e suas pesquisas. De novo, seja bem-vinda, Ana. E eu vou aproveitar e apresentar Heraldo Pinheiro, que possui graduação em Educação Física pelo Centro Universitário La Salle de Canoas, mestrado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas, professor do programa de pós-graduação em Stricto Sensu em Educação Física, nas linhas de pesquisa em desempenho humano e metabolismo na linha formação profissional e prática pedagógica. É coordenador do Laboratório de Estudos em Esporte Coletivo, LECUL, e é pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. É educador da World Rugby e da Confederação Brasileira de Rugby. Tem experiência na área de educação física, com ênfase em pedagogia do esporte e treinamento desportivo, atuando principalmente nos seguintes temas: esporte, treinamento, pedagogia, aptidão física, rugby, atividades escolares e crianças e jovens. Bom, sejam todos bem-vindos. Espero quem está online um bom dia. Se tiver algum problema de áudio, peço que informe ali no chat. E vamos dar sequência aqui na nossa live. Vou passar a palavra aqui para Ana. Então, muito obrigado, Tom. Obrigado pela apresentação. Gostaria aqui, nesse primeiro momento, dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui para a nossa live, né, do segundo ciclo de atividades de educação antirracista, que para nós é uma honra aqui da Universidade Federal de Pelotas receber a doutora Ana Luísa Araújo de Oliveira, da Universidade do Vale de São Francisco, uma universidade irmã, parceira em várias outras ações, mas nessa ação, principalmente de reparação histórica, de estudos direcionados para que as pessoas negras ocupem seus espaços de direito dentro das universidades, vem sendo uma parceira-chave para a gente seguir em frente com as atividades que a gente vem realizando aqui no nosso país, pensando na lógica dos nossos concursos, dos acessos das pessoas negras nas universidades e assim por diante, né? Então, doutora Ana Luísa, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra para nós te receber aqui. E, ao mesmo tempo, a gente tem muita curiosidade assim, né, de saber como esse relatório do OPARÁ foi formulado, a partir disso, quais são os pontos que a gente precisa ter atenção para o futuro. Enfim, a gente está aqui para te ouvir, bater um papo. E, por óbvio, né, se tiver, ao final, se tiver perguntas das pessoas aqui que estão nos assistindo, a gente repassa e a gente vai ter esse material gravado depois, a gente vai fazer a tradução depois, né, de colocar
as legendas e assim por diante. Então, nesse momento, a gente está fazendo esse espaço ao vivo aqui para trocar essa ideia. Obrigado, Ana. Olá, olá a todos, a todas que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite, né, que vem da UFPEL, uma instituição que é pioneira na reparação de vagas e a gente estarmos participando dessa programação, com certeza, é motivo de muita honra. Então, eu agradeço muito, professor Heraldo, Tom, professor também, o Tom? Ainda, professor Tom. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Bom, como eu já fui apresentada, né, eu venho da agricultura familiar, sou engenheira agrônoma de formação, estudo política agrícola desde a graduação. E aí eu faço um concurso público, né, entro numa universidade pública federal por cotas raciais, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu sou a primeira docente negra nomeada por cotas raciais na Univasf, né, em 2022. E depois de uma série de vivências do racismo institucional, eu pego meu conhecimento de políticas públicas, né, junto com parceiros de luta, professores e pesquisadores. Nós temos pesquisado muito sobre a 12.990 e outras questões também relacionadas às ações afirmativas. Né, o Observatório das Políticas Afirmativas Raciais, o OPARÁ, ele produziu um relatório que foi lançado em março desse ano, em março de 2024, e, na ocasião, o professor Heraldo também esteve com a gente em uma das lives do lançamento do relatório. E, além do relatório, a gente vem produzindo outras pesquisas, né, buscando trazer mais informações em relação ao racismo institucional que está impedindo o nosso acesso às vagas reservadas. Algumas instituições, como a UFPEL, já é pioneira na implementação e na reparação das vagas. No entanto, a gente tem instituições que até ontem estava publicando editais que acabam rompendo com o nosso direito, reproduzindo o que nós no Pará chamamos de mecanismos de burla e que impede a reserva de vagas à população negra. Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar e um pouquinho também trazendo, né, o que nós do Pará temos discutido, visto em relação ao PL das cotas raciais nos concursos públicos, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Né? Eu vou pedir para compartilhar a tela, e aí vou apresentar um pouquinho de algo aqui compartilhado, de uma apresentação que eu preparei para a gente conversar nessa manhã, né? Vai ficar gravado, muitas pessoas vão nos assistir em outros horários. Bom, eu estou vendo que a tela está funcionando, né? Está aqui, está compartilhando. Na verdade, ela não está projetando, né, Tom? Não está. O problema é que eu compartilhei só a janela, eu não compartilhei tudo. Peraí. Ok. Foi. Olha aí. Bom, nessa manhã, né, a nossa apresentação é a implementação da Lei 12.990, né, a Lei de cotas raciais nos concursos públicos nas universidades. Primeiro apresentando o OPARÁ. O OPARÁ ele é um grupo de pesquisa formado por pesquisadores, pesquisadoras, né, estudantes de graduação, de pós-graduação, e está vinculado à Universidade Federal do Vale do São Francisco. No entanto, nós temos pesquisadores que são vinculados a outra instituição, a exemplo, né, do pesquisador Alisson Gomes, que é vinculado, né, à Fundação Itaú, a outras instituições. O objetivo do OPARÁ, o OPARÁ nasce com o objetivo de desenvolver pesquisas no âmbito das políticas afirmativas e das relações étnico-raciais no contexto institucional, com o propósito de fornecer o suporte de excelência para avaliação e implementação de políticas públicas que são destinadas, então, à igualdade racial e combater o racismo estrutural. Então, nós temos feito pesquisa no âmbito, né, da avaliação e implementação de políticas públicas, e a 12.990, nós temos aí um especial interesse nela,
né, dado que desde o nosso primeiro produto, que foi publicado em março, né, o relatório A Implementação da Lei 12.990, um cenário devastador de fraudes, e a gente vem acompanhando o que tem se desdobrado em torno dessa lei, né, de acesso aos concursos públicos para a população negra. É importante a gente lembrar essa trajetória, né, essa linha cronológica de documentos que contribuem para as ações afirmativas se efetivarem, sedimentarem nos concursos públicos. A gente vai ter lá a Lei 12.990, que é de 10 de junho de 2014, que esse ano completou 10 anos, né, a primeira década dessa lei, que a gente está falando aqui da primeira política de ação afirmativa, com recorte exclusivamente racial, e que está em todo o território nacional para acesso da população negra ao mercado de trabalho do Serviço Público Federal. Então, ela, lá na década de 80, Abdias do Nascimento, né, já pautava um projeto de lei que trazia essa questão, né, de reservar vagas em concursos públicos para a população negra, mas ela só vai ser aprovada e constituir parte da legislação brasileira em 2014. Um ano depois, em 12 de agosto de 2015, a CEPIR, na época, a Secretaria, né, de Estado de Promoção da Igualdade Racial, fez uma nota, a nota técnica de número 43, de 2015, onde vinha comentários ali na nota técnica de como implementar a lei, e já falava nessa nota técnica da ilegalidade do fracionamento. E, na época, a CEPIR já colocou como ilegal o fracionamento de vagas que impedisse, né, a reserva e o direito da população negra, isso em 2015. Né? Em 2017, o STF, o Supremo Tribunal Federal, se posiciona em relação à constitucionalidade da lei. Né? E aí, 8 de junho de 2017, a DC 41, que tem voto, né, tem a relatoria do ministro Barroso, e foi reconhecido por unanimidade no STF a constitucionalidade da 12.990. Então, as ações afirmativas, né, no judiciário reconhecidas como constitucional e um direito, né, estabelecido na Constituição à população negra. A lei completava 10 anos esse ano, e aí havia, né, a previsão de que ela encerrasse sua vigência após a primeira década. Vendo o movimento, né, de que a renovação, o novo PL, não estava com previsão de ser aprovado até o dia 10 de junho de 2014, nós, do Opará, né, em parceria com a Educafro, com os partidos políticos, PSOL e Rede, entramos com a ADI 7654 no STF. E aí, no final de maio, o ministro Flávio Dino, né, tem a liminar que prorroga as cotas raciais nos concursos públicos até que o Poder Legislativo se manifeste sobre essa norma. Ou seja, a Lei 12.990 continua em vigência, né, a partir da ADI 7654. E aí, mais uma vez, o STF reconhecendo a constitucionalidade da lei e a continuidade da lei até que o legislativo se manifeste. E hoje a gente tem um PL em discussão na Câmara dos Deputados. Né? A 12.990, o que diz a 12.990? Né? Lá no artigo 1º, ela vai dizer que ficam reservadas aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos, em todos os órgãos da administração pública federal. Né? E aí as autarquias, as fundações, as empresas públicas, sociedade de economia mista. E que essa norma se aplica, os 20%, a reserva de vagas, se aplica a partir de 3 vagas nos editais de concursos públicos. E que a reserva, ela deve estar expressa nos editais de concursos, né? Quantas vagas que serão para ampla concorrência, quantas vagas corresponde à reserva para cada cargo emprego público. Isso está lá no artigo 1º da 12.990. E no artigo 2º vai dizer quem são os detentores de direito da lei, ou seja, todos que se autodeclaram, né, pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público. Então, todas as pessoas negras têm direito a concorrer às vagas reservadas. E no artigo 3º vai trazer
que os candidatos negros concorrem, né, concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a classificação, no mesmo cargo efetivo. E que nós concorremos, né, a tanto... se a gente entra pela ampla concorrência, nós não somos contabilizados na reserva de vagas. A vaga vai automaticamente para o próximo que está ali na reserva. No novo PL, uma mudança substancial que foi colocada, está lá no artigo 5º, né, no PL 1958, de 2021, cuja autoria é do senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul. Há uma mudança, né, num substitutivo, já apresentado posteriormente, mudando que as vagas reservadas vão passar a se aplicar tanto nos concursos públicos como PSS, a partir de 2 vagas no edital, né? E aí que será previsto regulamentos posteriores, né, com medidas específicas para evitar o fracionamento de vagas. Ocorre que, nas nossas pesquisas, né, e aí o relatório que eu mencionei, a implementação da Lei 12.990, um cenário devastador de fraudes, cuja coordenação é minha, do professor Edmilson Santos dos Santos e do pesquisador Alisson Gomes dos Santos, nós identificamos que cerca de 65% dos editais de concursos públicos, né, tinha somente uma vaga. Nós analisamos cerca de 10 mil editais no período de junho de 2014 até dezembro de 2022. Somando 1 e 2 vagas, dá 75% dos editais. Né? E com 3 vagas, 25%, cerca de 25%. Ou seja, considerando esse cenário, tanto para os concursos públicos quanto para os PSS, para os processos seletivos simplificados, cerca de 65% das vagas, naqueles editais que nós analisamos, não são alcançados pelo novo PL. Né? E isso é um mecanismo de burla, porque nós identificamos instituições que produzem editais no mesmo dia, e isso é publicado no Diário Oficial. 8 editais, 10 editais publicados no mesmo dia, no Diário Oficial. Então, aqui já vem uma questão que é colocado, né, dentro de um outro documento que nós estamos preparando para ser lançado em breve, que é a necessidade, né, uma agenda antirracista das instituições, das universidades, é o planejamento em seus concursos públicos, assim como a UFPEL já faz, abrir grandes editais. A Univasf abre editais com 50 vagas, com 30 vagas, 40 vagas. A UFPEL também abre editais grandes. Então, aqui, né, para realmente ter eficácia na 12.990, a gente já precisa romper, né, com esse modus operandi de abrir concurso público. 65% de concursos públicos nas instituições que nós analisamos, ter só uma vaga, isso não é plausível do ponto de vista do planejamento das instituições, né? E concursos públicos, as instituições de ensino, entre as instituições que nós analisamos, 56 de ensino e 5 de outros segmentos. Né? Vale lembrar que os mecanismos de burla que nós encontramos não foram somente nas instituições de ensino, pelo contrário, nós encontramos os mesmos mecanismos sendo reproduzidos por instituições de outros segmentos. Né? E nesse caso, do fracionamento de editais, a gente vê aqui que mesmo no caso da 12.000, cerca de 75% dos editais não implementavam, porque já tinha esse mecanismo de burla sendo reproduzido na largada, na publicação, e na nova lei, 65% dos editais também não estarão cobertos pela nova lei, dentro da nossa análise aqui. Né? E aí, além dessa forma de apresentar, né, as vagas fracionadas, nós fomos identificando outros mecanismos de burla, foram 6 ao todo, que impedem o nosso acesso, o acesso da população negra, né, da população que é detentora de direito, às vagas reservadas. E aí nós temos situações que não há nem sequer publicidade da norma, principalmente nos editais de PSS, né? Lá no artigo 3º diz que tem que estar nos editais a reserva de vaga, no artigo 6º diz que a lei entrou em vigor no dia da sua publicação no Diário Oficial, só que tem instituições que até dezembro de 2022, né, dentro da análise que nós fizemos, não mencionava a lei dentro dos editais.
Isso aconteceu nos concursos públicos e também aconteceu nos PSS. Aí tem instituições, né, que nós perguntamos via a plataforma Fala Brasil, né, sobre a não publicidade da norma em PSS, instituições que disseram que nos responderam de que não se aplica a PSS. Porém, nós do Pará entendemos que sim, a 12.990 ela é válida para os PSS desde quando ela foi publicada, né? Porque inicialmente, né, o que é o PSS? O processo seletivo é para uma pessoa em substituição a um cargo efetivo. E aí não faz sentido você aplicar no cargo e não aplicar na substituição a esse cargo, né? Além disso, a lei de PSS ela é da década de 90. A lei das cotas raciais, a 12.990, é de 2014. Então, não houve uma mudança ainda nas normas de PSS, né, da contratação temporária, depois da 12.990, e ela veio depois. E como o STF já reconheceu a constitucionalidade da lei, então, para essa forma de seleção que substitui o cargo efetivo, também se aplica a 12.990. Já existe decisão judicial no Rio de Janeiro, numa ação civil pública, né, para a implementação da lei nos PSS. Além disso, nós encontramos instituições que implementam as cotas nos PSS, e em 2023, o MGI, né, o Ministério de Gestão e Inovação, publicou uma instrução normativa, ainda que tardiamente, né, mas que implementa a reserva de vagas também nos processos seletivos simplificados. Então, e há um entendimento, inclusive, de que, né, a lei deve sim ser aplicada aos PSS. No nosso caso da docência, nas universidades, os PSS eles são super importantes, principalmente porque ali a gente adquire experiência, promove o nosso currículo, para depois ir para um concurso público. Então, não faz sentido, nesse momento que nós estamos ali, né, trabalhando de forma substituta e nos preparando para um concurso público, a não implementação da lei, né? E aí tem um ponto muito grave do racismo institucional, né? Também identificamos, entre os mecanismos, os fracionamentos de vaga. E aí, 5 tipos de fracionamento. O fracionamento do cargo por área, né? O fracionamento do cargo por área, quando as instituições abrem um edital grande, no entanto, elas fracionam a totalidade das vagas do cargo efetivo por especialidade ou por área de conhecimento, né? Depende de qual sinônimo que foi utilizado dentro dos editais, porque são muitos, e isso impede a reserva de vagas. É importante a gente destacar, viu, Heraldo, que o cargo, na nossa norma brasileira, o que é um cargo efetivo? O que é o cargo público, né? Tem uma definição jurídica que está lá na 8.112, no artigo 3º. E cargo, no parágrafo único, só pode ser criado por lei. Ou seja, quem tem legitimidade para criar cargo é o Poder Legislativo. Nas universidades, nós temos autonomia para poder estabelecer quais são as especialidades do curso, mas nós não podemos criar cargo. No caso da docência, existem somente 2 cargos nas universidades federais, a docência do ensino superior. Esses 2 cargos, eles foram criados lá na Lei 12.772, de 2012, que é o professor do magistério superior e o professor titular livre. Então, quando fraciona o total de vagas do cargo por área de conhecimento, o que nós vimos, via de regra, é que não há nenhuma vaga reservada para a população negra, porque não forma o número 3, né? Além disso, o fracionamento do cargo por editais, aquele gráfico anterior que eu mostrei, né? Instituições que abrem 10 editais, 8 editais, todos no mesmo dia, publicado no Diário Oficial, cada um para uma área de conhecimento, e isso impede a formação das 3 vagas, né? O fracionamento do cargo por localidade, de instituições que abrem editais, tendo como referência o departamento, né, a faculdade, o campus, núcleo, uma série de definições de localidades que são internas à instituição. As vagas do cargo efetivo, os códigos de vagas, ele é da instituição, né? E esse professor pode ser que ele não fique vinculado ali a vida toda na mesma localidade. Em um determinado momento, ele pode constituir a gestão da instituição, né? Ir para um cargo de pró-reitoria ou ainda ser cedido
para a gestão pública federal. Então, esse fracionamento do cargo por localidade, ele impede a reserva de vagas, o nosso direito, e ainda assim ele não considera, né, que o cargo, o número de vagas do cargo, ele é da instituição e não dos departamentos individualizados, né? Aí, além disso, nós identificamos em PSS o fracionamento do cargo por descentralização administrativa. O que é isso? No caso do fracionamento de localidades, é o reitor ou alguém constituído por ele que vai abrir o concurso para a instituição. No fracionamento por descentralização, em vez de ser o reitor que abre, vão ser diretores de campus, por exemplo. E aí, o diretor do campus da cidade A abre um edital, da cidade B abre outro, da cidade C abre outro, todos no mesmo mês. Se fosse um único edital da instituição, teria vagas. Mas como descentralizou, né, por unidade administrativa interna, unidades menores, acaba não formando as 3 vagas. E, por fim, né, o fracionamento de elegíveis. O fracionamento de elegíveis, você tem um edital publicado com o número total de vagas, faz a reserva de 20%, porém, estabelece critérios que não estão na norma para eleger quem é que pode concorrer às vagas reservadas, quem é detentor de direito. Das formas, né, de reproduzir esse fracionamento é o famoso sorteio de vagas, né, que coloca a população negra à própria sorte. Por quê? Além de passar por todas as etapas do concurso público, de a gente ser aprovada, a gente ainda tem que contar com o fator sorte, né, de ter a sorte de que a nossa vaga seja aquela que foi sorteada. Durante o processo de pesquisa, houve algo muito interessante, porque eu vi editais onde eu não seria detentora de direito, editais onde eu seria detentora de direito, isso no sorteio, né? E aqui na Univasf, eu sou docente nomeada pela 12.990. Então, o sorteio, ele restringe o direito, e o sorteio, ele não foi reproduzido somente pelas universidades, né? A gente identificou recentemente unidades de pesquisa vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia fazendo sorteio também. Tá? Então, assim, isso está acontecendo em outras esferas, né? E é preocupante, porque nesses editais que a gente está acompanhando das unidades de pesquisa, já tem edital que teve resultado publicado, que os candidatos negros não foram aprovados nas vagas sorteadas, mas eles foram aprovados. Eles têm direito. Mas a homologação do resultado do concurso nem sequer considera que teve negros aprovados em vagas reservadas, né, ao reproduzir o sorteio. Então, a partir do nosso acúmulo, né, de conhecimento em torno da lei, do relatório, dos mecanismos de burla, né, e também vale lembrar que a Univasf, né, junto com a UFPEL, também é uma instituição pioneira na implementação da lei. Né? Aqui, professor Edmilson, lá em 2020, 2021, lutou muito para que as cotas fossem implementadas por uma comissão antirracista criada pelo Conselho Universitário, né? Lá foi aprovado no Conselho Universitário, né, que a instituição alterasse a forma de informar a reserva de vaga nos concursos públicos, e nós temos aí 3 editais já implementando cotas desde 2020, desde 2021, na verdade, que tem 100% de eficácia nas nomeações, né? Então, a Univasf, enquanto uma instituição pioneira, também tem aqui um acúmulo bastante grande, assim como a UFPEL, da implementação das cotas raciais. E a gente também, por decisão de conselho universitário, né, atendendo a um requerimento feito pelo OPARÁ, nós estamos discutindo a reparação das vagas. Já foi aprovado que nós vamos reparar 71 vagas, e, além disso, nós estamos discutindo metodologia, né, de como a gente vai operacionalizar a reserva de vagas nos editais. Hoje nós temos 2 comissões constituídas dentro da Univasf, uma que está discutindo a reparação, a outra que está discutindo os concursos públicos, né, os editais de concursos públicos, procedimento que nós implementamos aqui, de modo a garantir a máxima eficácia da lei, tanto na implementação como na reparação das vagas que não foram ocupadas por detentores do direito ao longo do tempo. E aí, para garantir a máxima eficácia, né, o OPARÁ tá para publicar um relatório, um manual, né, de implementação e de reparação de vagas da Lei 12.990, pela máxima eficácia da ação afirmativa, né, e aí esse documento escrito, né, por professor Edmilson, por mim, por professor Aníbal e também pelo pesquisador Alisson Gomes dos Santos,
que deve ser publicado agora no mês de novembro, né? E a gente pauta que a máxima eficácia ela passa por 2 processos. Um é a correção dos editais, para eliminar esse fracionamento que está colocado nos editais, né? Para as instituições que ainda estão reproduzindo fracionamento, que não são poucas, tá? A gente continua acompanhando os editais e é muito triste quando a gente vê 3 editais publicados no mesmo dia com uma vaga, né? Instituição que continua reproduzindo sorteio. Então, assim, essa correção dos editais ela é necessária. É importante que as instituições reconheçam que a 12.990 as cotas raciais se aplicam sobre a totalidade das vagas no cargo, né, para o cargo efetivo, e que cargo é uma definição jurídica, não é uma autorização interna das instituições, né? Então, essa correção ela é fundamental, e esse é o primeiro ponto que nós pautamos. E o segundo ponto é a revisão dos procedimentos dos processos de seleção, tanto de concursos públicos quanto de PSS. Nesse ponto, o que nós pautamos? Olha, já tem previsão para a Comissão de Heteroidentificação passar por formação. Nós estamos colocando que é importante também que as comissões de concurso público e as bancas examinadoras passem por formação, né? Porque as bancas estão, né, implementando, as bancas também são responsáveis por implementar. E o racismo institucional, o racismo estrutural, ele é perverso e ele se multiplica no caso da 12.990, né? E aí os tentáculos do racismo institucional, como a gente fala aqui, são muitos. E aí é importante que as comissões de concurso, que as bancas examinadoras que participam desse processo de seleção e que têm um papel fundamental aí na implementação da lei, porque são eles que vão efetivar a realização do concurso público, junto com a universidade, eles também precisam passar por um processo de formação antirracista. Esse é um ponto. O outro ponto, as comissões terem diversidade, é importante que as bancas examinadoras, a comissão do concurso, tenha diversidade dentro das equipes, né? Eu, por exemplo, passei por um concurso público onde tinham 3 pessoas brancas na minha frente, 2 homens e uma mulher, né? E eu fui aprovada. Porém, a gente sabe o quanto que é importante que a gente se veja do outro lado, que a gente se veja, né, em quem também está avaliando. Então, a diversidade da banca é essencial. A gente, dentro da revisão dos procedimentos, né, a gente traz também algo que a Univasf já faz, que é a divulgação do espelho da prova didática. A Univasf já faz isso, mas a gente está sugerindo que isso seja avançado para a prova, a Univasf faz o espelho da prova escrita, desculpa. A gente está sugerindo que isso seja expandido para o espelho também da prova didática, que é discricionária, e é uma prova em que a banca vê o candidato, e a gente sabe como que o racismo se expressa no Brasil, ele se expressa, né, o racismo de marca, né? Então, na prova didática, a gente também tem espelhos de prova e que os candidatos saibam onde que eles estão perdendo ponto e onde que eles foram bem, né? Além da defesa de memorial, isso também ser algo mais expresso e a gente tenha uma maior transparência, né, dentro do concurso público para a docência, para as universidades. Olha, nos outros concursos já existe a divulgação de gabarito, e não é plausível que dentro das instituições de ensino a gente não tenha transparência nos concursos públicos, né, ao ponto de divulgar aí o espelho da prova, que a gente saiba o que a gente está sendo avaliado na prova escrita, que já é corrigida cega, na prova didática e nas defesas de memorial, e para caso de instituições que aplicam análise de projetos, também para os projetos. Quais são os critérios que estão sendo avaliados ali? E isso assegura ao candidato também o direito à ampla defesa, né? Porque a gente sabe o que a gente está sendo avaliado. A partir disso, se a gente discorda da composição da nota, a gente tem o direito à ampla defesa e ao contraditório e saber o que argumentar também num recurso, né, durante o concurso público. A divulgação das notas é um outro ponto dos procedimentos que a gente está colocando, que é o fato de as notas elas serem divulgadas em todas as etapas do concurso por tipo de vaga. As vagas reservadas para PCD, as vagas reservadas para a população negra e as vagas
da ampla concorrência. E a divulgação de notas, de resultados, acontecer separadamente em todas as fases do concurso, para que a gente possa acompanhar o processo como um todo. A Univasf já faz isso, é algo que dá muito certo aqui, e que a gente acredita que pode ser ampliado, ser reproduzido para ampliar a máxima eficácia da lei. Um outro ponto que a gente coloca também, além dessa questão da divulgação das notas, os espelhos de prova, né, a diversidade das bancas, a formação das bancas antes do processo seletivo, é a gente também, nos editais, buscar abrir editais, né, olha, grandes editais, como muitas instituições já fazem, já provaram que é possível, ou ainda, se for preciso abrir editais emergenciais com número reduzido de vagas, abrir com, no mínimo, 5 vagas. Por que 5 vagas? 5 vagas nos permite aplicar a reserva para negros, a reserva para PCD e vagas para ampla concorrência. Né? Nos permite gerar a diversidade que nós tanto buscamos também dentro das nossas instituições de ensino. Então, isso é essencial dentro do processo. E aí, para ampliar o nosso debate em torno de reparação, de implementação, nós temos estudado muito, né? Inclusive o número de pessoas com mestrado e doutorado, pessoas negras, né? E buscar entender se a gente tem também recursos humanos, né, para essas vagas. E aí, uma das coisas que a gente coloca é que, no caso das reservas de vagas, né, que seja olhado o percentual de pessoas formadas nas áreas de conhecimento. Né? Porque nós, negros, nós chegamos na universidade depois, e nós não estamos em igualdade em todas as áreas de conhecimento. Né? Tem alguns cursos que a gente não tem ainda 20% de pessoas negras formadas. Né? Então, nesses casos em que tem uma grave carência, né, de doutores, doutoras negras formadas para ocupar as vagas reservadas, a gente está sugerindo dentro do nosso manual que seja implementado o que consta lá no artigo 8º da 12.772, que é, nesses casos de grave carência, aceitar a formação a nível de mestrado. Isso já é possível para outros cursos, né? E as vagas reservadas, elas poderiam, né, no entendimento favorável da lei, a promoção da equidade, da diversidade, né, ao reconhecimento do direito constitucional da população negra, que áreas onde nós temos grave carência de doutor possa ser, né, aceito o título de mestrado ou ainda, né, graduação, a depender da área e da carência que existe. Né? No nosso documento, a gente apresenta dados que nós solicitamos à CAPES em relação ao número de pessoas formadas, né, por sub-área de conhecimento, e a gente identifica que nenhuma sub-área nós temos, né, se somar mestrado e doutorado, a gente não tem nenhuma sub-área com 30% de pessoas negras com mestrado e doutorado. E se pegar só o doutorado, aí que reduz mesmo, porque nós temos ainda, né, um corpo discente no doutorado que é menor do que da população não negra. Né? Então, isso é algo que a gente coloca aqui para garantir a máxima eficácia em áreas que nós estamos em menor quantidade de formação, que seja aceito o título de mestrado, como já está previsto na 12.772, uma aplicação favorável da norma. Bom, eu paro por aqui, né? E Não, excelente. Não, excelente, Ana. Assim, a gente tem é bastante importante, assim, interessante saber que a gente está bastante alinhado, assim, com as coisas que foram colocadas por ti aqui na nossa instituição, né? A gente, bom, eu gostaria de destacar apenas alguns pontos, assim, de tudo que tu foi colocando, que foi maravilhoso, assim, muito bem, muito didático, informativo, perfeito, assim, muito obrigado mesmo, né? Mas a gente tem alguns desafios aí pela frente, né? Essa questão de frear essa coisa do sorteio, do acaso, isso a gente tem que, de alguma forma, ter essa batalha, porque nós temos as nossas batalhas internas, por óbvio, dentro das nossas instituições, né? Nós temos aqui
na nossa instituição pessoas que se preocupam com isso, que se envolvem com essa tarefa, né, que são estudiosos dessa área, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nisso para fora da nossa instituição, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, pensar na lógica e no impacto que isso causa na população negra e não negra, né? Porque quando a gente tem aí uma universidade ou um espaço de formação com pessoas todas da mesma origem, a gente tem aí um vício enfim, de viés de ciência ou de informação, de conhecimento, que a gente tem uma barreira importante aí nas nossas universidades, né? Outra questão é o impacto realmente na população negra, né? Quantas pessoas, tu falaste em 70 pessoas, né? Nós aqui tivemos 47 pessoas de 2015 a 2021 que não ocuparam as vagas que seriam reservadas. Então, se pensar numa lógica de impacto financeiro na população negra que não ocupou esse espaço, é um impacto bastante importante. Outro impacto, que aí é o não financeiro, é a questão do conhecimento e da diversidade dentro da nossa universidade, né? O quanto isso também impacta na formação e na questão enfim, de resistência e de espaço de debate, de discussão, o quanto a gente pode levar as nossas universidades para outro patamar. Eu sempre coloco aqui que a inclusão, né, de pessoas negras, pessoas com deficiência, não está na contramão da qualidade de ensino, da excelência, da busca por fazer com que o nosso conhecimento avance, né? Então, é muito pelo contrário, isso faz com que avance, faz com que a gente tenha olhares diferentes para os problemas que são colocados, né? Então, a gente tem que pensar também nessa perspectiva de resistência e ocupação dos espaços, que esse é um outro grande desafio, né? A questão da ocupação dos espaços, agora tem uma lei que fala em ocupação de 30% dos cargos de direção por pessoas negras, enfim, mas, ao mesmo tempo, as pessoas negras resistem em algum momento, porque, queira ou não queira, estão sendo colocadas ou empurradas para cargos de gestão, ou seja, do que for, e assim, da noite para o dia, né? E isso causa aí uma barreira importante, seja essa barreira, ela pode ser pessoal, ela pode ser uma barreira de distanciamento do poder, né? Que é um fenômeno que ocorre muito com o nosso público, com os nossos irmãos e irmãs. Então, acho que aí a gente tem que pensar nessa lógica de planejamento da implementação dessas posições. Mas, ao mesmo tempo, a lei é extremamente importante, porque se não tiver ela, isso não vai acontecer também, né? Então, assim, a gente fica aí num dilema bastante importante. Outro ponto que tu destacaste, mais para o final, e eu acho que aqui a gente está muito alinhado, assim, no que tu coloca, é a questão da formulação do concurso, né? Então, a questão da diversidade da banca, o quanto isso é importante, isso a gente também implementou na nossa resolução aqui, isso hoje a gente tem aqui, e fez e faz uma diferença bastante importante. Então, a gente tem que ter mulheres na banca, tem que ter pessoas negras, indígenas na banca, e assim, nas bancas e assim por diante. Para não ter isso, precisa justificar, e não é qualquer justificativa. As pessoas têm que mostrar que foram atrás e que tentaram realmente ter pessoas de diferentes origens nas suas bancas, né? Os critérios compensatórios, hoje a gente tem isso aqui para mães, né? Mulheres mães, tem para mães ou adotantes, né? A gente tem isso também na nossa resolução. A gente tem critérios compensatórios também para as ações afirmativas, para as pessoas negras e assim por diante, né? Bom, enfim, a gente tem várias ações que a gente vem desenvolvendo e que no nosso último edital, o edital de 2022, nós tínhamos 10 vagas reservadas no total e entraram 14 pessoas negras, né? Para ver como o resultado essas ações trazem resultados, né? Então, isso realmente comprovando na prática que realmente isso é adequado e faz acontecer. Agora, nós temos um edital que está aberto com 48 vagas e que nós vamos ocupar todas as vagas, e por que também?
nós aumentamos para 30% aqui, né? Nós somos a primeira universidade federal do Brasil a fazer isso, aumentamos para 30% a nossa reserva de vagas, para compensar aquelas 47 vagas que ficaram para trás, né? Quando nós ocupamos apenas 9 das 56 vagas que nós tínhamos. Outra ação importante que nós fizemos aqui, assim, até para a gente estar alinhando as nossas instituições, né? Nós, na próxima gestão da nossa universidade, nós vamos ter uma pró-reitoria de ações afirmativas e equidade, né? Que vai também vai ter mais robustez para estar cuidando desses pontos, para fazer com que essas coisas aconteçam, para nós termos formações internas de letramento racial, de metodologia de ensino, de aproximação das pessoas que já estão na universidade há mais tempo, né, e que não tiveram a oportunidade de ter essa formação para também receber bem os nossos estudantes, né, os estudantes de diferentes origens, indígenas, quilombolas, negros, pessoas de periferia, enfim, as pessoas que estão entrando na universidade nos próximos tempos. E a gente não pode perder essa oportunidade, né, essa oportunidade de termos essa parceria com as pessoas que já estão na universidade, que tem todo um acúmulo de conhecimento dentro da universidade, e as pessoas que estão chegando agora. Então, essa pró-reitoria vem para fazer tentar não, né? Para fazer, tem que fazer essa aproximação e realmente a gente pensar numa universidade cidadã, uma universidade que esteja próximo das pessoas de fora da universidade, nas comunidades, e ao mesmo tempo busque a excelência, né? Que a gente tenha uma formação e tenha impacto nos nossos territórios onde as nossas universidades estão inseridas. Então, assim, eu fico extremamente feliz com a tua fala, assim, com tudo que tu colocaste, com as posições que o Opará vem fazendo, né, o Observatório vem colocando. Depois eu queria que tu dissesse para nós assim, onde as pessoas acessam o Opará, onde a gente encontra todos esses dados que tu colocaste, que é um relatório bem robusto, né? É um relatório que tem bastante dados ali, eu já tive a oportunidade de acessar. As pessoas que também gostariam de fazer parte, né, daqui um pouco compor, pesquisadores que estão envolvidos com essa temática, que queiram estar envolvidos com o Pará, qual é a possibilidade, como a gente pode fazer isso, como a gente pode também, as nossas universidades, ter aí, de alguma forma, algum convênio ou alguma parceria para a gente tocar isso adiante. A gente tem aqui pesquisadores aqui da UFPEL que também ajudaram no relatório, né, auxiliaram, trabalharam no relatório, e agora a gente precisa, de alguma forma, também institucionalizar isso, que é bastante importante. Muito obrigado, e, enfim, a palavra está contigo, e eu não sei, depois, Tom, que ela responder aqui, se a gente tem questões colocadas no chat. Obrigado. Nossa, parabéns para a UFPEL por todas as iniciativas listadas, né, elencadas, assim, o edital de 30% foi algo que nós do Opará, inclusive, divulgamos, porque é de aplaudir de pé, né, quem está fazendo a diferença na reparação, na implementação da 12.990. Então, assim, parabéns para o trabalho que vocês estão fazendo, e que bacana que, né, na próxima gestão a gente vai ter aí uma referência também de uma pró-reitoria de ações afirmativas. Acho que vocês saem na frente, né, trazendo para que outras instituições se espelhem no que vocês estão fazendo aí no sul do Brasil. E a gente, desde o sertão também, trabalhando muito aqui, né, nós estamos na região mais negra do país, né, então a gente também tem trabalhado muito aqui com apoio bastante grande da reitoria, do sindicato dos docentes, para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje, né, o Opará tem diversas parcerias, inclusive já com cooperação assinada com outras instituições, tem termo de cooperação em tramitação dentro da universidade para poder formalizar, né, as parcerias, que é importante para as nossas instituições. Então, assim, o Opará está de braços abertos para receber pessoas, receber contribuições e formalizar parcerias também. Para a gente é muito importante trabalhar em parceria, e é assim que a gente avança, né? A gente ampliando os nossos quilombos e avançando, né, e conquistando espaços de poder, espaços de tomada de decisão, onde a gente também, né, participe do que está sendo definido em termos de políticas públicas.
é muito importante que a gente ocupe espaços, né? Hoje eu sou representante docente no Conselho Universitário, e essas duas comissões que eu elenquei, elas passaram por dentro do Conselho Universitário. Uma eu estou como membro do Opará, outra eu estou como representante docente do Conselho, então é importante, sim, que a gente esteja dentro dos espaços, mas eu entendo que nem todas as pessoas negras se sentem à vontade, porque esse espaço ele também é opressor. Dentro desses espaços, a gente vive o racismo institucional com uma intensidade, às vezes, até um pouco maior. Né? Então, assim, a gente precisa se fortalecer, e passa pela formação, passa pela troca de experiências, para que a gente se fortaleça aí para ocupar esses espaços. É muito importante. Né? Duas questões que eu não comentei, que eu vou falar rapidamente, que nós no Pará discutimos também. Uma questão é a ordem das provas dos concursos. A gente defende que a heteroidentificação ela deve acontecer antes da prova de títulos. A prova de títulos que é a prova mais objetiva do concurso e que não abre margem para discricionariedade. E que aí a heteroidentificação acontecesse ali, né, porque na hora que divulgar o resultado do concurso, né, já vai vir com todas as etapas cumpridas. No nosso caso, na docência, antes da prova de títulos. E um outro ponto é a gente fortalecer também a formação interdisciplinar dentro dos nossos concursos, né? Porque a gente hoje, a CAPES aposta na formação interdisciplinar, tem muitos programas interdisciplinares no país todo, e nas análises de editais que a gente fez, nós estamos vendo que os concursos públicos continuam pautando-se pelo disciplinar, né, de modo geral. Mas, e aí a gente fortalece que, no nosso caso aqui na Univasf, a gente tem discutido que, se que todos os concursos tenham as áreas afins, né, que possibilite que as formações interdisciplinares participem do processo todo, né, e que, se a indicação do perfil da vaga não tiver nenhuma formação interdisciplinar, que isso seja devidamente justificado. Porque hoje é na interdisciplinaridade que nós, negros e negras, estamos nos formando. Nós chegamos depois, e nós chegamos no momento em que o número de programas de pós-graduação interdisciplinar é bastante grande. Então, é onde nós estamos nos formando. Então, é importante também, né, que seja aí considerada as formações interdisciplinares dentro dos processos de seleção dos concursos públicos e processo seletivo simplificado. Vocês encontram mais informações do Opará. Nós temos o site www.observatóriopará e temos o Instagram. Também estamos no Blue Sky e também estamos no Facebook agora. Então, @observatóriopará, né? A gente procura colocar as nossas ações ali, né? Muitas pessoas nos procuram a partir do Instagram e a gente busca responder também na medida do possível, né? E a gente tem aí novidades vindo pela frente, né? Tem agora uma nova estrutura sendo pautada, que a gente está passando por uma reestruturação. O Opará cresceu muito, né? E aí a gente está passando por uma reestruturação, mas a qualidade das nossas pesquisas permanece a mesma. E a gente se pauta muito, Heraldo, que a gente precisa chegar à população que precisa ter acesso a essa informação, ou seja, a nossa comunicação ser o mais ter a qualidade científica, mas que chegue às pessoas que estão fora da universidade. Né? Porque falar para os nossos, a gente muitas vezes está falando para discípulo convertido. Né? E a gente precisa chegar em quem está fora da universidade, né, para ter acesso a esse direito e que venha somar com a gente dentro desses espaços públicos, porque a gente precisa muito de pessoas dentro das instituições. Ontem eu estive numa escola pública aqui em Petrolina e falando com eles das cotas da graduação. Eu perguntei, quantos de vocês conhecem essa lei? Poucos estudantes levantaram a mão. Então, a gente precisa chegar nesse público, que ainda não conhece as ações afirmativas e que são detentores de direito. Né? Então, essa a minha mensagem. Não, sem dúvida. Assim, claro que tudo isso que acontece aqui na universidade não é feito por muitas pessoas, né? Até quero deixar aqui meu agradecimento público a todas as pessoas que se envolveram com essa temática, que foram atrás para fazer as coisas acontecerem. Agora, é bastante importante, assim, a gente deixar muito nítido que esse movimento, ele não é um movimento para reservar as vagas para os meus amigos, né? Ele é um movimento de reparação, é um movimento que a gente precisa romper com uma barreira que existe há muito tempo
que não deixa as pessoas negras avançarem nesse sentido. A gente tem áreas aí que o relatório aponta que nós temos poucas pessoas negras doutoras nas áreas, a gente precisa avançar para ter as pessoas negras doutoras nessas áreas também. Então, enfim, a gente tem muito trabalho pela frente, né, doutora? A gente tem muita coisa para fazer. E eu gostaria de te agradecer, assim, né, imensamente por esse momento. A gente está chegando aqui no nosso final de tempo aqui, então foi maravilhoso te ouvir, assim. Da minha parte, muito obrigado. Vou deixar para o Tom agora fechar aqui para nós, tá bem? Posso só fazer um comentáriozinho rápido? É muito importante, viu, Heraldo? E aí, mais uma vez, eu parabenizo a UFPEL pela iniciativa e pela produção de espaços que a gente consiga dialogar e essa troca de conhecimento. É muito importante também que seja feito o que a UFPEL já fez, né? A devida avaliação interna da lei, dos processos, né? Porque a gente avança quando a gente avalia, quando a gente vê os desafios e quando a gente busca soluções para esses desafios. Né? E vocês já fizeram isso na UFPEL, isso é louvável, é algo que aqui na Univasf, né, muitos professores utilizam, inclusive o parecer que tem da AGU, né, que autorizou a UFPEL a ampliar a reserva de vagas, utilizam aqui, trazem a UFPEL como exemplo para a gente, assim, é muito gratificante participar de um espaço como esse, né, e nós parabenizamos vocês pela avaliação interna que vocês produzem, e olhar para esses desafios, e como uma universidade pública, né, se utilizar e dar autonomia universitária para promover justiça social, justiça racial e, importantíssimo, desenvolvimento econômico desse país. A gente só vai avançar quando a gente reduzir desigualdades. Os concursos públicos têm uma importância muito grande para a renda da população negra. Né? Uma das coisas que a gente fez foi perícia financeira e na nossa pesquisa, nos editais que não implementaram a lei, lá nos 10 mil, cerca de 3,5 bilhões de reais que deixou de entrar, né, nessa comunidade negra porque vagas não foram reservadas nos concursos públicos. Então, o impacto financeiro é muito grande. Quando a gente está falando de reserva de vagas, a gente está falando em redução de desigualdade, a gente está falando em promoção do desenvolvimento econômico do país também. Né? E é importante que a gente passe, né, por essa discussão. Tá certo? Muito obrigada pelo convite aqui. De novo, agradecer o professor Aldo, a professora Ana. Foi um prazer, foi uma manhã bem rica. Acho que a gente não tem nenhuma pergunta ali hoje no chat ali, mas foi incrível essa manhã que a gente teve, muito produtiva, muito rica de conhecimentos e leituras. Agradeço de novo a presença de vocês nessa manhã, né, nessa atividade online do nosso ciclo. E deixo aqui o convite para todos que estiverem assistindo a participar das nossas atividades. Teremos muitas atividades ainda. Semana que vem teremos uma semana muito cheia de atividades. E faço convite para todos acompanharem o site e o Instagram do nosso ciclo. E acho que é isso. Agradeço a todos a presença e nos vemos por aí. Muito obrigado, Ana. Obrigado, professor Aldo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal que nos acompanhou. Ai.